Meus amigos e minhas amigas do canal do YouTube NEP Honor Abreu, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura comentada do livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado pelo querido Chico Xavier. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 24, o Espiritismo e as grandes transições, que possamos ter uma leitura muito agradável. A extinção do cativeiro. O século XIX caracteriza-se por suas numerosas conquistas. A par dos grandes fenômenos de evolução científica e industrial que o abalaram, observam-se igualmente acontecimentos políticos de suma importância, renovando as concepções sociais de todos os povos da raça branca. Um desses grandes acontecimentos é a extinção do cativeiro. Cumprindo as determinações do Divino Mestre, seus mensageiros do plano invisível laboram junto aos gabinetes administrativos, de modo a facilitar a vitória da liberdade. As decisões do Congresso de Viena, reprovando o tráfico de homens livres, encontra funda repercussão em todos os países. Em 1834, o parlamento inglês resolve abolir a escravidão em todas as colônias da Grã-Bretanha. Em 1850, o Brasil suprime o tráfico africano. Na revolta de 1848, a França delibera a extinção do cativeiro em seus territórios. Em 1861, Alexandre II da Rússia declarava livres todos os camponeses que trabalhavam sob o regime da escravidão e, de 1861 a 1865, uma guerra nefanda devasta o solo hospitaleiro dos estados americanos do Norte, na luta da secessão, que termina com a vitória da liberdade e das ideias progressistas da grande nação da América. Como nós viemos apontando na semana passada, grandes transformações ocorreram no campo científico, no campo industrial, que fez com que os países da Europa e todo o mundo passassem por grandes transformações. Mas havia um ponto ainda que precisava ser mudado sob as ordens de Jesus, para que o mundo estivesse pronto para os tempos modernos. A questão da escravidão tinha que ser resolvida. Era incompreensível que o mundo, no atual estágio que havia alcançado naquele momento, ainda permitisse o tráfico negreiro. Assim, a Inglaterra, que já havia se industrializado e que tinha interesses, começou a pressionar toda a Europa contra o tráfico de negros, de escravos. E o Congresso de Viena, de 1814 1815, que reestruturou toda a situação na Europa pós-Napoleão, condenou veementemente o tráfico de escravos. E assim, em 1834, a Inglaterra finalmente atinge os seus objetivos, porque ela resolve abolir a escravidão de todas as colônias da Grã-Bretanha. Logo em seguida, em 1848, a França segue os mesmos passos e também delibera a extinção do cativeiro em todos os seus territórios. Em 1850, foi a vez do Brasil, que também aboliu o tráfico de escravos da África para o continente americano. Em 1861, chegou a vez da Rússia, que também declara livre todos os camponeses que viviam sob o regime de escravidão. E no mesmo ano, em 1861, nos Estados Unidos, começa a Guerra da Secessão, que nada mais era do que a guerra entre os estados do norte, já industrializados, contra os estados do sul,
que ainda viviam sob o regime da escravidão, porque os estados do sul eram extremamente agrícolas e não haviam ainda desenvolvido a indústria. De 1861 a 1865, muito sangue é derramado. Sangue de americanos contra americanos, até que finalmente os estados do norte vencem a guerra. E, finalmente, a escravidão desaparece do continente norte-americano. O socialismo. Grandes ideias florescem na mentalidade de então. Ressurgem aí as antigas doutrinas da igualdade absoluta. Aparece o socialismo, propondo reformas viscerais e imediatas. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More ou a República Perfeita, idealizada por Platão. Fundam-se as alianças de anarquismo, as sociedades de caráter universal. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição mais completa. O fim do século que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas inglórias. Todas as ciências sociais são chamadas aos grandes debates, levados a efeito entre o capitalismo e o trabalho, onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos. A Igreja Romana, que nutria a civilização ocidental desde o seu berço, era, por força das circunstâncias, a entidade indicada para resolver o grande problema. Todavia, após as afirmativas do sílabo e depois do famoso discurso do bispo Strossmayer, em 1870, no Vaticano, quando Pio IX decretava a infabilidade pontífica, semelhante equação era muito difícil por parte da Igreja. Entretanto, Leão XIII vem ao campo da luta com a encíclica Rerum Novarum, tentando conciliar o braço e o capital, apontando a cada qual os seus mais sagrados deveres. Se o efeito desse documento teve considerável importância para as classes mais cultas do Velho e do Novo Mundo, tanto não se deu com as classes mais desfavorecidas, fartas de palavras. Novas ideias surgiam neste clima de liberdade, de evolução e de grande desenvolvimento político e social que o mundo atravessava. Porém, começaram a surgir ideias que eram um pouco perigosas. Aqui não se trata de questões políticas nem posicionamento nosso com relação a tudo isso. É basicamente fatos que ocorreram e que são necessários a serem relatados. Começou a ressurgirem ideias antigas, lá de Platão, na sua república idealizada, naquela que seria a república perfeita. Também doutrinas que pregavam a igualdade absoluta de todos os seres humanos, que eram muito boas, porém utópicas, porque Deus nos criou todos simples e ignorantes, porém deu a cada um a capacidade de, através do seu esforço, evoluírem. E assim a igualdade absoluta é completamente contrária às leis divinas, porque cada um é de acordo com o fruto do seu esforço. E é dessa forma, que se obtém a evolução. Assim, as ideias socialistas, principalmente na Alemanha, fruto dos estudos de Karl Marx e de Friedrich Engels, começaram a ecoar por toda a Europa. Na Itália surge também aquelas ideias anarquistas, procurando enfraquecer as bases da sociedade e promover uma luta no momento em que era totalmente desnecessária. A luta do capital e do trabalho, a luta dos ricos e dos menos favorecidos, que teriam consequências desastrosas para todo o processo evolutivo que o planeta atravessava.
E quem tinha por obrigação que entrar neste cenário para servir de mediador? A Igreja. Porém, a Igreja estava enfraquecida, principalmente quando a Igreja Romana decretou a infabilidade do Papa. E ele não tinha forças para intervir neste novo cenário que estava aí de grande conflito. E assim, Leão XIII vem a público com a sua encíclica Rerum Novarum, tentando conciliar essas duas forças, capital e trabalho. Porém, não obteve muito sucesso, porque os ricos já não se deixavam iludir pelas promessas da Igreja e os pobres já estavam cansados de tantas promessas que nunca se tornavam em realidade favorável a eles. Reestabelecendo a verdade. O Espiritismo vinha, deste modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a Igreja deturpara, semeando, de novo, os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores, para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura à luz eterna do Evangelho do Cristo, ensinando as leis das compensações no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, estabelece o regime da responsabilidade, em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores. Não se engana com as utopias da igualdade absoluta, em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade e de experiência. Distante de todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Nestes tempos dolorosos, em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o Espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário à edificação do porvir. Enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos, como os da Rússia e da Alemanha, em suas sinistras aventuras revolucionárias, prossegue ele, o Espiritismo, a sua obra educativa junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes imorredoras da lição do Cristo. Porém, Cristo estava muito adiante de todos estes problemas e já havia trazido para a humanidade aquele que poderia solucionar todos estes conflitos e reestabelecer a humanidade no caminho correto da evolução. O Consolador prometido já tinha suas bases estabelecidas em todos os povos, mostrando que a sobrevivência, que as reencarnações
acabava com este conceito de igualdade absoluta, mostrando que era através do esforço individual que se poderia obter o caminho para o sucesso e para, lá no futuro, ter não a igualdade, mas ter a recompensa de cada um pelas suas obras. Também trouxe o cristianismo redivivo, esclarecendo todos os ensinamentos do Cristo sobre nova ótica, enquadrando o socialismo nestes novos postulados, novos na ótica moderna que dava para os ensinamentos do Cristo, fazendo com que a grande revolução que teria que ser feita não era no exterior, mas era no íntimo de cada um, para que pudéssemos reestabelecer o equilíbrio, a educação da criatura, fundamentalmente com base no Evangelho do Cristo, trazendo também que a questão das provas e expiações que todos nós temos que passar através da lei de causa e efeito, lei que a ciência já havia revelado, veio nos trazer que essas utopias eram puramente óticas distorcidas da realidade e que a lei do esforço e do trabalho individual é o grande instrumento de transformação, que teria condições de produzir uma sociedade mais solidária, mais cooperativa, cada qual com os seus talentos e cada qual com as suas tarefas pré-definidas. Coube ao Espiritismo mostrar que a única guerra que cada ser humano tinha que participar era a guerra íntima do combate de tudo aquilo que o atrasava, de tudo aquilo que ainda o retinha no passado. E essa guerra era a guerra contra os defeitos, contra os hábitos equivocados do passado. De que o governo de todas as nações não era um governo humano, era o governo do Cristo, o governo perfeito, regido por leis perfeitas e que nos conduziria à situação de plenitude da humanidade. Assim, todo este aspecto sinistro que pairava e que ainda iria piorar com as guerras frasticidas que iriam abater sobre toda a humanidade, fazia parte de um processo evolutivo que era fruto do livre-arbítrio dos homens, mas que Jesus estava no comando e os seus ensinamentos imorredouros é que deveriam perdurar nos corações humanos. E na semana que vem iremos concluir este capítulo, já chegando à apoteose deste livro magnífico que é O Caminho da Luz.